Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, o nosso podcast aqui da nossa querida FABAPAR. Que alegria estar com você mais uma vez. Se o Praxis tem sido relevante para você, tem abençoado o seu ministério e tem desenvolvido aí seu crescimento pessoal, seu crescimento familiar, acadêmico, teológico, não deixa de compartilhar, ativar tudo aquilo que tem para ativar aí nas nossas redes sociais e você ficar por dentro de todos os nossos episódios que são semanais e tem sido uma alegria muito grande para mim, Thiago Vercelino, estar com vocês aqui no nosso podcast da nossa faculdade. E hoje, antes de nós entrarmos aí no tema que já está escrito aí né, eu sempre digo isso, né? O tema que você já olhou, você clicou porque você leu o tema do nosso podcast de hoje. Eu quero que o nosso convidado, que não é daqui da casa, não é alguém próximo a nós, mas é um amigo querido, alguém muito próximo mesmo, se apresentasse um pouquinho e já emendasse por que eu te chamei, Marcelão, para a gente conversar aqui um pouquinho. Fala, Thiago. E aí, meu irmão? Pô, prazer, cara. Obrigado aí pelo convite. E eu sou o Marcelo, sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata aqui em São José dos Campos, casado com a Kika, pai de 4 filhos. Aqui, antes de começar, a gente já estava trocando ideia, vai mais um, não vai, adota. Vamos. O Ministério de Evangelismo já é todo dia em casa. E muito legal. Evangelismo, né? Quando a gente fala do evangelho, subentende aí uma missão, né? Nós entendemos que Deus ele nos chamou para uma missão, ele nos separou para uma missão e nós estamos aqui hoje porque um dia alguém veio pregar o evangelho para a gente, né? E que privilégio e que prazer gigantesco a gente poder continuar, né? Enquanto Jesus Cristo não voltar, é porque ele ainda continua em missão, salvando o seu povo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, o evangelismo como um estilo de vida, não só mais uma tarefa aí da igreja, né? A gente faz um evento por ano, check, tá tudo certo, mas como evangelismo como estilo de vida aí. Marcelão, vou te chamar de Marcelão porque a gente é antes de pastor, a gente é amigo, né? Estudamos juntos, aí fizemos nosso tempo de teologia juntos, então a gente se conhece há muito. Então, você que está vendo a gente, não estranhe eu chamá-lo de Marcelão, mas é o pastor Marcelo Brasolim, mas eu vou chamar de Marcelão por conta da amizade. Mas, Marcelão, fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente, qual a tua relação pessoal mesmo com o assunto evangelismo, né? Pô, a gente não combinou muita coisa antes, mas quando eu falo isso, me vem na minha cabeça até um pouquinho, não só da sua vida ministerial, mas como inclusive o evangelismo fez sentido na sua mente, na sua conversão, né? É um processo louco que eu acho que vale a pena o ouvinte ter essa noção do porquê estamos conversando sobre evangelismo com você. E é muito legal, né, lembrar da conversão, porque eu não cresci na igreja. Na verdade, eu nunca tive nenhum contato com a igreja, nunca tinha lido a Bíblia até a minha conversão aos 27 anos de idade. E foi num momento bem complicado da minha vida, né? Um amigo cresceu no lar adventista e ele estava desviado. Tenta entender isso daí. Deixar para Deus explicar quando a gente chegar lá, eu vou entender. Exato.
E ele viu que eu estava numa fase bem difícil da minha vida e ele falou, cara, eu vi que você está tentando aí né, achar uma solução para os seus problemas, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. E aí ele falou de Deus. Eu cria num Deus, mas ele me falou, ele me apresentou Deus. Falei, cara, esse Deus que você ora, que você fala que crê, ele tem um nome, ele é Jesus Cristo. E aí aquilo, fez todo sentido, né? Falei, pô, então é uma pessoa, é real, ele tá aqui, ele me escuta, né? E como que ele fala comigo? Ele me deu a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez na minha vida e eu fui muito impactado, né? Foi um milagre, é um milagre mesmo. E assim, desde então eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, né? Porque eu tive uma experiência real, né? Quando o evangelho foi pregado e eu entendi o que Cristo tinha feito por mim, eu queria compartilhar isso com todo mundo. Mas eu não sabia nada. Eu só sabia que Cristo era o Deus verdadeiro e ele tinha vindo morrer no meu lugar pelos meus pecados. E eu comecei a falar para as pessoas. Né? E eu não tinha respostas para nada. As pessoas, não, mas de onde você tirou isso? Não, mas como você sabe que a palavra de Deus não foi escrita por homens? E não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu não sei. Uma coisa eu sei, Jesus é Deus e ele tem um plano para sua vida. E aí eu fui aprendendo e foi fazendo cada vez mais sentido. Ainda eu estou aprendendo, né? Ainda cada vez mais eu fico impactado pelo evangelho, né? E é massa que a gente pode mesclar um pouquinho a tua experiência de vida com o evangelismo e um pouquinho dos princípios pelos quais a gente vive e faz evangelismo, né? Por isso que lembra um pouquinho daquele texto de Paulo, né? Porque eu vos anunciei o que também recebi. Não o curso teológico que Paulo tinha feito, não a escola teológica que ele tenha feito, a escola ministerial, não. Eu vos anunciei o que também recebi. Pá, simples. Jesus, você estava anunciando o que você tinha recebido. E esse é um dos pontos da pregação, né? A gente ser honesto. A gente não vai florear, a gente não vai... Mano, essa é a real, né? Cristo veio, viveu a vida que a gente não consegue viver e não vive, e morreu a morte que a gente deveria morrer, mas ressuscitou. É o que está lá em 1 Coríntios 15, 3, 4, né? Ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Marcelão, você se converteu então? Iniciou seu processo de transformação de vida, né? Se quiser compartilhar também, aí fica à vontade, né? Veio casamento e tudo mais, mas aí você decidiu se preparar para o ministério, a obra, né? E como que então a prática específica do evangelismo, uma prática talvez mais formal, não o chamado que nós como cristãos temos, né? Mas esse é o envolvimento um pouquinho mais formal com a prática do evangelismo. Como é que foi surgindo isso? E assim, desde o começo eu sempre evangelizei, né? Eu sempre preguei o evangelho para meus familiares. Eu sou o primeiro, né, convertido da minha família inteira. Minha esposa também é a primeira da família toda. Então a gente sempre falou de Jesus para os amigos, né, para as pessoas no trabalho. E eu tinha essa coisa muito clara de que eu não queria fazer nada além de pregar. Parece que tudo que eu fazia, que eu não estava envolvido com a palavra de Deus, eu estava perdendo tempo, né? Acho que até parte do meu chamado começou a ficar mais claro porque eu queria me preparar para poder falar mais de Deus para as pessoas, né? E aí, claro, né, você vai para o seminário, né, você acaba aprendendo formas, né, maneiras, o que falar, o que não falar, como pregar, mas no fundo, né, e hoje fica até mais claro, o que mais importa é o coração. Esses métodos eles podem ajudar, né, as formas, até, como você falou, um dia de evangelismo, né, a gente, é uma ferramenta, mas o coração por trás é o que define, né, como a gente disse no começo, é um estilo de vida, né, a gente pregar e pode usar as ferramentas que estão disponíveis, mas no final é um coração disposto a fazer
cumprir a missão, né? De fazer discípulos. Legal. Você, se eu tivesse que responder de bate-pronto, assim, por que você faz evangelismo, Marcelão? Biblicamente, e um testemunho pessoal, por que fazer evangelismo, então? Quem tá ouvindo a gente agora fala assim, pô, então tá, eu quero fazer evangelismo, mas por que eu tenho que fazer isso? Alguém mandou? Porque todo crente faz? Porque eu aprendi na igreja que tinha que fazer? Por que então eu faço evangelismo? A gente tem os mandamentos nos evangelhos, né? Fica muito claro, né? O evangelho subentende uma missão, né? Quando o id, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você está batizando, você está evangelizando. O batizado é aquele que entregou a vida para Jesus. Se ele entregou a vida para Jesus, ele foi evangelizado. Pregaram o evangelho para ele, né? Então, é uma ordem, é a missão de Deus, não é a minha missão, é a missão de Jesus, eu tenho que cumprir. Agora, você falou né, de bate-pronto, eu curto demais. Tem gente que não curte, né? Eu creio que eu creio que eu tenho o dom de evangelismo, né, de evangelista. Então, assim, eu curto demais essa dinâmica de pregar o evangelho, né? Eu creio que Deus, ele colocou uma empatia, uma compaixão pelas pessoas, até porque eu me converti tarde, né? Eu sei por que as pessoas fazem o que elas fazem, né? Pensam como elas pensam. Elas precisam de Jesus igual um dia eu precisava. Esse cara é um cabeção, esse cara é um vacilão, esse cara não sabe, esse cara tá viajando, ele precisa de Jesus, cara. Então eu sei do poder da palavra de Deus, né? Então a gente tem que falar com honestidade e também crer, né, que aí entra a humildade, que eu sou só uma ferramenta, um vaso de barro que carrega um tesouro preciosíssimo, e o evangelho é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê, por isso que a gente não se envergonha. Show. E como que você fez, então, esse evangelismo ministerialmente? Como que foram seus ministérios? Você só também atuou ou desenvolveu o evangelismo como um evangelizador, ou também treinando pessoas para evangelizar e tal? Como é que então se desenvolveu esse ministério de evangelismo na sua vida? Como eu disse, existem muitas ferramentas legais, mas eu não gosto de ficar muito preso nessas ferramentas. A maioria das vezes, né, quando eu falo sobre evangelismo, ou até eu estou discipulando, por exemplo, os jovens, alguém da minha igreja, eu falo, mano, vamos lá, vamos comigo. Né? Eu creio muito no evangelismo relacional. Né? Se você perguntar aqui para o pessoal que está escutando, né, a grande maioria conheceu a Cristo através ou de um parente ou de um amigo, né, alguém próximo. Raramente alguém conheceu a Cristo sei lá, um cara que veio pregar, ele estava no busão, ou sei lá, um cara que ele nunca mais viu. Né? Então, por isso que eu creio muito no evangelismo relacional. Você desenvolver relacionamentos. E, cara, isso não tem uma regra, né? É você escutar a pessoa, né? Você conhecer a pessoa, encontrar os pontos em comum. Na verdade, é você amar, né? Arregaçar as mangas e muitas vezes, por exemplo, seu vizinho, o cara não tem nada a ver com você, mas o evangelho te transforma a tal ponto que você começa a olhar para o cara diferente, né? Você começa a fazer até coisas que você não gosta, mas para ter um contato com o cara. Pô, o cara gosta de futebol, não gosta de futebol. Mano, vamos lá assistir o jogo, né? Eu tava num treinamento de evangelismo um dia, eu achei muito interessante o que o camarada falou. Ele falou, mano, pensa num alvo evangelístico aí, não crente. E essa já é uma pergunta interessante, né? Se você é crente, e você não consegue pensar em alguém que não é crente, que você está evangelizando, ou que você tem um contato, né, suficiente para você poder falar de Cristo, já é um grande problema. Mas eu pensei esse dia, e ele falou assim, agora pega seu celular, agora mesmo, e manda uma mensagem para esse camarada e combina alguma coisa com ele. Mano, eu vi a galera no auditório desesperada, os caras se olhando, falei, e agora? E aí eu tinha um vizinho que eu já tinha tido um contato lá atrás, e eu mandei uma mensagem para ele. Falei, pô, o que você vai fazer? Era em julho agora. O que você vai fazer em julho tal? Eu vou estar por aqui, não vou viajar. Pô, vamos fazer um churras? Ele falou, vamos. Beleza. Já deixei meio que armado. A gente combina um dia. Aí o cara
dali 2 horas me mandou uma mensagem: o que você vai fazer hoje à noite? Falei, pô, eu tinha coisa para fazer. Eu falei, não, mas por quê? Falou, vem em casa, vem com a sua família, vamos comer um negócio. Pô, cara, olha só. E foi muito legal. A partir daí, as filhas deles foram convidadas para a EBF da nossa igreja, vieram com as minhas filhas. Então, assim, evangelismo relacional, né? A gente se envolver com as pessoas. Deus não te colocou por acaso onde você está, né? Eu gosto muito de Atos 17:26, né? Que Deus, ele predeterminou exatamente onde a gente ia nascer, né? Em que povo que a gente ia pertencer, e nada disso. Você não trabalha onde você trabalha só porque você trabalha lá, né? Essas pessoas, elas estão lá porque Deus, ele tem um plano. Se ele te colocou lá, é porque ele quer se fazer conhecido para elas. Mas a gente muitas vezes, por ser... Agora, vou falar de uma outra perspectiva, né? Você não nasceu na igreja, né? Se converteu com 27 anos, mas certamente, quando a gente olha num grande grupo de igreja, as pessoas que se converteram mais tarde, elas são minoria numa comunidade. Isso já nasce um sinal de alerta, como muitas vezes a gente evangeliza pouco, porque é mais fácil o crente ter filhos crentes e ter filhos crentes do que aparecer um novo integrante que tem uma outra cultura, uma outra cosmovisão, um outro estilo de pensamento e do nada ele mudar de mente. Então isso já é uma crítica pra gente, né? Mas vamos lá. Então eu sou desse. Mas daí, né, pensando na minha realidade, meus pais são crentes, nasci na igreja, tive um momento onde eu tomei a minha decisão por Cristo, né, aquele entendimento claro do que Cristo fez por mim lá na cruz. Mas, para mim, evangelizar sempre foi uma disciplina. A gente pode chamar de disciplina espiritual, né? Assim como eu oro, eu adoro, né? Eu canto, eu sirvo, né? Eu evangelismo, uma disciplina espiritual. E daí quando eu decidi estudar e me dedicar ao ministério de tempo integral, evangelismo continuou a ser uma disciplina, porque eu tive a matéria de evangelismo. Talvez você está ouvindo a gente e você já teve a matéria de evangelismo, está tendo a matéria de evangelismo, né? Ou você, pastor, já com o ministério desenvolvido, teve a matéria de evangelismo. Então a gente vem disciplinando a prática do evangelismo na vida do cristão. E é muito interessante, cara, eu queria que você comentasse isso. É muito interessante como... E para encerrar o pensamento, né? Então, para mim, não é natural evangelizar. Eu não fui alcançado através de um evangelismo. Eu fui alcançado porque minha mãe, meus pais me discipularam desde a infância. Então, para mim, não é natural evangelizar. Embora eu até ache que eu vivo uma vida de evangelismo bem bacana, mas é um negócio que eu me esforço muito, né? Eu fazer amizade com alguém porque eu estou pensando em evangelizar essa pessoa não é natural para mim. Eu quero ser amigo de pessoas e tudo mais. Eu fazer um evento de evangelismo na igreja para mim não é também algo muito natural. Enfim, para dizer que para mim não é natural. Agora, é interessante o nosso papo, como para você que foi evangelizado, que se converteu mais tarde, como é natural você querer evangelizar. E vou mais além ali, para fechar o argumento, para você comentar isso, como a gente conhece histórias daqueles novos na fé que ganham uma galera para Jesus na igreja. O cara acaba de se converter do nada, traz um, traz dois, traz três, traz quatro, traz cinco... E os crentes que normalmente construíram a sua vida cristã dentro da igreja têm mais essa dificuldade. Você acha que é por aí mesmo? Se você achar que você teria uma dica para dar pra gente de como a gente tentar reverter um pouquinho? Fazer o evangelismo não ser tanto uma disciplina para nós? Sim, eu vejo que tem uma galera que se converteu mais tarde, né? Foi algo muito claro, o cara era do mundão, como eu, né, e aí, eu me converti, eu comecei a evangelizar, mas também eu vejo que tem pessoas que cresceram na igreja, né,
se converteram novos e eles têm a mesma paixão, né, o mesmo fogo por evangelismo. Eu vou chutar aqui, né, eu creio que quanto mais você evangeliza, cara, mais experiência você vai ter, né, mais você multiplica isso e mais impactado você vai ficar também. Né? Aquela coisa assim, eu não oro. Por que você não ora? Eu não sei orar. Por que você não ora? Eu não leio. Por que você não lê? Porque eu não entendo. Porque você não lê. Aí o cara começa a ler, começa a entender, começa a ler mais. Né? O cara começa a orar, começa a ter mais intimidade com Deus, tem mais assunto, começa a orar mais. Cara, o evangelismo é a mesma coisa, né? O negócio é uma bola de neve. As suas experiências com Deus, até as ruins, cara, isso vai te dando um músculo, né, espiritual. Eu tive já várias ruins, assim, do cara. Eu já fui evangelizado uma vez por um testemunha de Jeová. O cara sabia mais de Bíblia que eu. Eu saí doido, velho. Eu saí do Uber com o cara falando assim, eu vou orar por você. E eu, não é isso. Mas eu acho que o evangelho, ele tem que ser experimentado também, né? Quando a gente prega, né, a gente prega para nós mesmos também. Então, essa experiência do dia a dia. E as pessoas, elas estão secas, sedentas, né? Aqui vai uma dica. Eu gosto muito de evangelizar no Uber. E aí é um outro estilo de evangelismo, né? Como eu disse, eu creio muito no evangelismo relacional. Eu acho que o evangelismo, o impacto é muito maior. Mas eu não deixo de evangelizar quando eu não vou ver o cara de novo. Então eu vejo lá a minha distância do percurso tem 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos, eu já me programo, né, para trocar ideia, conhecer o cara e já levar a conversa para Jesus. E até eu faço umas coisas que nesses cursos de evangelismo os caras falam que é terrível, não faça isso. Perguntar qual é a sua religião. Mas chega num determinado momento que eu já mando, você tem uma religião? Você já teve alguma experiência com alguma religião? 99,9% dos casos as pessoas respondem com maior naturalidade. A gente que faz mó monstro, cria mó barreira. E, cara, é sempre um papo muito legal. O último Uber que eu peguei, Tiagão, foi quarta passada. Eu cheguei na padoca, eu tinha uma reunião com o cara chorando no lugar, velho. E ele tinha acabado de se divorciar, o Charlão, lá da Bahia. Cara, um cara gente finíssima. E ele entrou no Uber e falou, Deus, coloca uma pessoa hoje pra, sei lá, me trazer uma palavra. Eu creio que Deus, ele pode, salvar o cara assim, né? É simples. O evangelho é simples, né? O cara entender quem ele é, quem Deus, o que Jesus fez por ele, acabou. É uma oração, ele tá uma oração de ter um relacionamento real com Deus que é verdadeiro, né? Isso é empolgante demais. Isso, me faz eu entrar num Uber ou no mercado com, assim, senhor, será que o senhor vai me usar aqui, né? Será que... e a gente tem exemplos na palavra de Deus, né? Como Filipe Eunuco. Filipe nunca mais viu eunuco. Esse cara voltou para o sul do Egito e a Bíblia diz cheio de alegria, né? E alguns relatos extra-bíblicos diz que ele foi um grande evangelista naquela região, se tornou um pastor lá. É animador, né, cara? Eu lembro de um momento de vida, você falou de quando a gente... Coisas que não são muito... Não seguiram um roteiro normal, assim, né? De como as coisas vão. Mas eu tava num momento de vida onde eu tava questionando algumas questões ministeriais. O que eu vou, pra onde eu vou, o que eu faço, como eu faço. E daí fomos fazer uma viagem em família. O Luca ainda não tinha nascido, né? O Luca tem 1 mês e meio. Mas aí eu, a Cecília e a Andriele, nós fomos viajar. E daí fomos pra Goiás, naquelas piscininhas quentinhas e tal. E, cara, dito e feito, né? Criança acha criança, né? E daí, um casal com uma filhinha um pouquinho mais novo que a Cecília. As meninas começaram a brincar juntos. Daí, no dia seguinte, vocês vão que horas pra piscina? Fomos no mesmo horário pra piscina. Aí, à noite, a gente se encontrou lá no restaurante. Aí, a gente comeu juntos. E daí, eu falei assim... Cara, eu vou ser um péssimo cristão se eu não falar de Jesus pra esse cara. Pra essa família. Não tem nexo. Não tem nexo eu desenvolver um relacionamento que eu desenvolvi nessa viagem e não falar de Jesus pra essa família. Mano, dito e feito, a hora que eu pensei nisso, à noite na piscina, o cara fez a seguinte pergunta. Você é crente?
Aí eu falei, sou, e você? Ele, cara, minha família mas eu nunca fui e tal, não curto. Aí já era. As mulheres ficaram com as duas meninas e o cara começou, né? Ele desabou, é motorista de caminhão, falou tudo que já fez enquanto viajava de caminhão e quanto ele se arrepende, o quanto que ele não queria mais viver aquela vida. Aí fluiu, apresentou o evangelho, oramos juntos, tenho o contato dele no meu WhatsApp até hoje, já mandei algumas mensagens para saber como ele tá, mesmo depois da viagem, e são coisas que não seguem o roteiro, mas a gente tá disponível para viver essas experiências, né? Cara, eu acho que a gente nunca viveu um tempo, pelo menos, né, desde que eu me conheço por gente, tão propício para se pregar o evangelho, né? A galera tá quebrada, né? A gente tem trabalho nas escolas públicas, os professores, diretores, coordenadores, os caras já não sabem mais o que fazer, né? Ontem a gente estava num day camp, a gente recebeu 120 alunos de uma escola pública, e aí o Fernandão subiu para pregar o evangelho, ele pregou o evangelho, quando ele saiu, ele foi no fundo, eu estava lá, veio um rapaz assim, devia ter uns 17 anos, todo tatuado, chorando, falou, cara, eu preciso disso, eu quero isso que você falou, eu entendi. E aí trocou uma ideia, orou com ele, cara, foi uma cena muito legal. A hora que ele saiu, veio 3 professoras, uma chorando e falando, o que vocês fizeram? Esse cara, há 3 anos, é o que dá mais trabalho na escola, a gente já não sabia mais o que fazer com ele. E ela assim, você em uma mensagem quebrou o coração dele. Então, o evangelho é poderoso demais. Jesus diz, vocês são o sal e a luz desse mundo, né? Meu, isso é animal. Deus escolheu João ninguém, que nem eu e você, Tiagão, para pregar uma palavra que pode ser o professor mais cabeção de qualquer universidade, ele não tem as respostas para as perguntas fundamentais do homem. E nós carregamos isso. Como não falar? As pessoas estão perguntando. Talvez elas não saibam fazer essas perguntas, mas está lá no coração. Desde um índio no meio da Amazônia até um alto executivo no centro da cidade de São Paulo. São as mesmas questões e nós temos as respostas. Top, nossa, top demais. Pra gente encerrar, Marcelão, quem tá ouvindo a gente, talvez esteja... vou tentar separar os nossos públicos-alvos aqui, tá bom? Talvez seja um jovem, um seminarista, alguém que diz o seguinte, eu tô me preparando para ser pastor, para me envolver ministerialmente, e eu nunca evangelizei ninguém. E até vou fazer uma meia crítica aqui, né? É diferente a gente pregar o evangelho no púlpito, onde teoricamente parece que é a nossa obrigação dominical, e nós evangelizarmos relacionalmente pessoas, né? Mas enfim, primeiro essa pessoa que está se preparando, mas parou para fazer uma avaliação hoje, ouviu as tuas histórias e disse assim, cara, eu nunca orei com uma pessoa para ela entregar a vida para Jesus. Uma dica para essa pessoa agora. O que você diria para ela? O segundo público-alvo eu já te falo depois que você responder essa. Cara, está se preparando, né? Um seminarista nunca, então tá começando pro lugar errado, né? O caminho inverso. Vá, prega o evangelho, depois se prepara, né? Enquanto você se prepara, continue pregando, e quando estiver preparado, para pregar. Então, é essencial, é a essência do nosso chamado, né? Pregar o evangelho, discipular, né? Fazer discípulos, ser e fazer discípulos. Então, talvez você... E até é interessante falar, né? Um cara que está se preparando, você imagina alguém maduro na fé. Mas é normal a gente encontrar pessoas que não conseguem montar um testemunho, né? E aqui talvez eu te ajude, né? Pensa como você era antes, né? Alguém seco, vazio, né? Um cara irado, enfim, como que você era antes de Cristo, né? E aí você, então, vai contar o que Cristo fez na sua vida, né? Você fala do evangelho, né? A morte,
o pagamento pelos seus pecados, aí você prega o evangelho, não esquece da ressurreição, se tirar a ressurreição não é o evangelho. E aí você depois fala o que aconteceu, né? Puxa, olha, eu era assim, né? Cristo entrou na minha vida e hoje, né, houve uma transformação. Então, de repente, até você escrever, né, você formular aí na sua cabeça, às vezes 3 frases ou 3 palavras para você lembrar, e aí é a prática, né? Põe em prática e vai dar certo, vai ser bênção, não é na sua força. Você falando aí, Marcelão, uma coisa que me veio na cabeça é que às vezes, com muita humildade, né, e até um coração contrito, talvez seja um momento de pedir perdão também, né? De ter um momento de devoção, assim, Deus, me perdoe porque eu negligenciei uma atividade tão importante da minha vida cristã, né? Acho que às vezes esse arrependimento seja um passo para ganhar esse fôlego pro desejo vir, né? E até para o poder do evangelho, né, atuar na sua vida. O evangelismo como estilo de vida, mas como estilo de vida também é o arrependimento e o perdão, confissão, né? E aí que o evangelho continua crescendo em nossas vidas. Agora, talvez um segundo público que está ouvindo a gente hoje nesse episódio seja já o cara formado, pronto, né? Aquela menina, a líder do ministério, né? Cristãos maduros que já têm vivido, inclusive, o evangelismo como estilo de vida, relacional, mas hoje ela ficou com a chama, assim, explodindo no coração e além de evangelizar, ela quer, na verdade, fazer o que nós fizemos aqui. Ela quer incendiar outras pessoas, quer potencializar a prática que ela tem tido na vida de outras pessoas para que outras pessoas façam o mesmo. Algum pastor, líderes de igreja, pessoas que estão ouvindo a gente nessas condições, o que você diria para eles assim? Como potencializar, multiplicar esse estilo de vida em outras pessoas? Como que você tem feito isso? Como que você tem feito mais Marcelãos em volta de você? E de novo, né? A gente usa muitas ferramentas, mas não como um fim em si mesmo, né? Só para potencializar aquilo que nós cremos que é essencial, né? Que é o nosso chamado, né? Que é a nossa missão. Então, aqui na igreja eu estou envolvido com vários ministérios de expansão. Uma coisa que é muito legal, missões, né? Isso incendeia o coração da juventude. Pega aí uma missão para os ribeirinhos, né? Ou um dia mesmo, vai lá no parque, né? Pega um materialzinho, vai evangelizar no parque, e é tudo pelo testemunho, né? As boas obras. Uma vez você disse isso, Thiago, né? Porque Deus ele nos chamou para as boas obras, e as boas obras estão intimamente ligadas com o nosso testemunho, né? Então, faz junto, né? Não adianta a gente falar e não fazer. Eu direto, a gente tá armando alguma coisa com os jovens aí nesse sentido, né? Agora a gente está armando uma viagem missionária pro Amazonas, então provavelmente 10 jovens da nossa igreja vão para lá, a gente vai fazer um acampamento, né, com os jovens ribeirinhos. Cara, isso aí incendeia o coração. E de novo, né, continuar pregando, vivendo, falando, é uma bola de neve. Quanto mais você prega, mais você é impactado. E quanto mais você é impactado, mais você vai querer pregar. Esse foi mais um Praxis aqui da nossa querida FABAPAR, mais um episódio do nosso podcast. Marcelão, quer vender um livro, divulgar o site de pregar, quem quiser contratar você para pregar na igreja dentro? Tô brincando, viu, mano? Tô brincando. Mas se quiser aquele último tchau. Cara, eu separei um livro aqui, né? Eu nem ia falar nada, mas já que você falou, é um livrinho que eu curto muito. Ele chama Vida Centrada no Evangelho. Por que ele é legal? Aqui você tem os fundamentos básicos, né, da nossa fé, e ele é bem curtinho, então ninguém vai ficar com preguiça de ler. Cada capítulo tem 2, 3 páginas no máximo, tem algumas perguntas para a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu,
E, é pro não convertido, pro novo convertido, pro cara que tá começando no seminário, como você disse, aquele que já tá formado, muito bom, né? O evangelho na veia, não só o evangelho que nos salvou, mas o evangelho que continua nos transformando. Show. A vida centrada no evangelho, é isso? Isso. Que massa. Vida centrada no evangelho. Qual é a editora? Vida centrada no evangelho, editora? Vida Nova, o autor é o Robert Thune e o Will Walker. Show. Galera, então fica aí a indicação. E até o próximo episódio de Praxis. Muito obrigado, Marcelão, pela sua participação aqui com a gente na faculdade. Valeu. Eu que agradeço, mano. Tamo junto.